Glória a Jesus. Para onde estamos olhando? Para onde você está olhando? Meus queridos e queridas que compõem a Igreja do Senhor Jesus, que a plena paz de Cristo esteja com vocês. Nias Gomes, aqui no meu cantinho para juntos meditarmos nas Santas Escrituras, baseando-nos em um episódio narrado no Antigo Testamento, lá no início, no templo de Abraão e Sara. Vamos ao texto? Gênesis capítulo 21, do verso 14 ao 21. Eu leio na versão NVI e está escrito assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenhas medo. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Comigo em oração. Pai, mais uma vez reunimos para te louvar e ouvir de ti as consolações que nos são tão necessárias neste tempo e receber as tuas exortações que são ou que nos tornam firmes em ti. Nos colocamos em tuas mãos e te pedimos a tua magnífica presença sempre, pelo nome de Cristo Jesus. De pronto já te agradecemos. Amém. Quem pode dizer amém? Mais uma vez. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e amadas, hoje nós vivemos um dia em que a nossa esperança está sobre notícias de recuperação de alguém dessa terrível doença que tem colocado o mundo em alvoroço. Claro, não somos negacionistas para dizer que tal doença não existe e que a igreja deve enfrentar de peito aberto a ditadura do sistema e voltar aos cultos. Não é isso. E quem pensa assim precisa raciocinar que a não aglomeração é uma tentativa razoável de inibir a proliferação do vírus. Mas pastor, nos ônibus e no metrô e nos bancos e nas loterias, não somos ônibus, não somos metrô, nem bancos ou lotéricas. Não seríamos um grupo de desconhecidos em uma fila ou um amontoado de desconhecidos. Nós logicamente temos os cuidados necessários. É o álcool em gel, é o tapete sanitizador, é a limpeza, o cuidado, a máscara, não se tocar. Mas o pastor de vocês sente uma vontade e uma saudade tão grande de abraçar vocês, que a gente acaba não obedecendo no total. Eu estive no ano passado transportando muita gente com vírus para hospitais e clínicas. Alguns que nem a família ajudava ao entrar no carro, eu me dispunha a ajudá-los.
Eu fui a alguns sepultamentos nestes últimos dias de pessoas próximas, vítimas de complicações com o Covid-19, cuja família está infectada e, apesar dos sintomas mínimos, transmitindo com toda força. E eu tive que abraçar, eu tive que chorar junto com os que choram. E tantos outros que também fizeram o mesmo e hoje padecem em um leito tentando vencer o vírus também. Sejamos sábios e não tentemos ao Senhor nosso Deus, pois assim está escrito. Deus não se deixa escarnecer. Pastor, e o senhor está com medo? Sim, eu tenho medo. Eu tenho medo que você seja contaminado e diga que foi por causa da igreja, que você está contaminado porque abraçou o pastor. Eu tenho medo de te mandar para a eternidade antes que você se arrependa e deixe de falar mal da igreja e dos seus pastores. Mas vamos ao texto antes que eu continue me desviando do foco. Afinal, estamos olhando para onde? Acho que é muito chocante essa parte da vida de Abraão, que ficou no meio do tiroteio entre duas mulheres. E até considero que tudo aconteceu de início por Sara, porque Sara não estava olhando para o propósito de Deus e tenta satisfazer o seu próprio ego. Eu tenho que ser mãe, nem que seja por conta de uma barriga de aluguel, da barriga de uma escrava. Sara era estéril, não conseguia ter filho. Abraão tinha direito, no consenso da época, de arranjar outra pessoa que lhe desse filhos. Mas o cara já tinha 80 anos, 88 anos, e nunca exigiu esse direito, porque amava sua esposa. Ele chamava Sara de minha princesa, Sarai. Deus já havia prometido que daria a Abraão toda aquela terra, a ele e a sua descendência. E isso foi depois que Ló, a quem ele havia criado como filho, se separar dele. Mas Sara queria um filho logo, e decidiu dar uma mãozinha para Deus. Eu abro um parênteses aqui para alertar as senhoras da igreja e a todos que nos ouvem, também aos jovens, a igreja de um modo geral. Deixa que aconteça no tempo de Deus, que é mais tranquilo. Quando eu leio esse texto, consigo aprender que Deus tem propósitos que não podem ser frustrados e faz alianças que não quebra. Mas o ser humano, na sua falta de perseverança, na sua falta de paciência, termina perdendo a bênção que lhes são prometidas. Eli era sacerdote e havia da parte de Deus que a sua descendência permaneceria para sempre no sacerdócio. Daí Eli cria os seus filhos sem as devidas punições, sem o devido rigor. E eles se tornam sacerdotes junto com seu pai, mas não são fiéis aos sacerdotes que assumem. Hoje ainda temos pastores que agem assim. Seus filhos são rebeldes e os pais acham que, dando um cargo a eles, vai conseguir domá-los. Na realidade, só conseguem mimá-los. E sofrem as consequências, como Eli também sofreu. Uma coisa é você repreender com autoridade, outra coisa é você aconselhar pacificamente. Na Bíblia diz que Eli dizia: meus filhos, não faça isso, porque o povo todo está comentando. Porém, eles continuavam em comportamentos indignos para a função e a atitude de Eli, que seria de expulsá-lo, deveria ter expulsado do sacerdócio. Mas não, os bichinhos um dia vão entender. Por conta disso, a sentença que Eli ouviu do Senhor foi: tenho eu dito que a sua descendência estaria para sempre no sacerdócio? Longe de mim está tal palavra. Eli não estava olhando para o propósito de Deus. Queridos, para onde você está olhando? Deus não se deixa escarnecer. Amada, aonde você está focando? O que você plantar, você vai colher. E é bom lembrar que a colheita é sempre bem maior proporção do que o plantio. Eu digo é bom lembrar,
porque cada um de nós podemos estar plantando o bom para colher o melhor, o grande para colher o maior. Ainda há uma dica dada em muitos púlpitos, que foi até citada pelo missionário Billy Graham: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Não que ficamos poderosos quando oramos, mas a manifestação do poder de Deus em quem ora corretamente é notória. Ah, meu pastor, me mostre na Bíblia esse versículo. Se não tem na Bíblia, é heresia. Meu amigo e minha amiga, dizer isso é que é heresia. Orar é criar um relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso. Dependendo do seu relacionamento com o Todo-Poderoso, haverá a manifestação do poder de Deus sobre sua vida. Vamos ver a pobre miserável que foi expulsa de casa com o filho e alguns mantimentos para pouco tempo, poucos dias. Agar e seu filho Ismael, este agora com no mínimo uns 13 anos, talvez um pouco mais, eram relegados à própria sorte. E ela saiu e andou pelo deserto até o mantimento acabar. Quando acabou a água, ela se desesperou. Talvez ela estava nas proximidades de onde encontrou os anjos, na vez que ela fugiu de casa e os anjos a mandaram voltar. Ela também quis apressar as coisas e teve que pagar o preço. Os anjos deram a ela a seguinte ordem: volte e se humilhe diante de Sara. Deixa eu dizer mais uma vez para você: permita que as coisas aconteçam no tempo de Deus, que é melhor para quem assim procede. Agar estava ali, provavelmente no mesmo lugar, mas agora não estava fugida e sim expulsa. Agora não adiantava aparecer anjo, porque o seu filho estava abandonado em uma pequena sombra, porque ela desistiu de tentar sobreviver. Agora ela se afasta do menino, porque não quer ver que seu filho morra em seus braços, e se afasta não muito, para não ver a cena terrível de seu filho chorar até morrer. Eu percebo que a aflição dessa mulher é terrível. Ela pode estar culpando-se, porque ela começou a esnobar Sara, porque a Sara não podia ter filho. Mas Deus, o Todo-Poderoso, que mencionamos há pouco, fez com que um homem de 99 anos, presta atenção, um homem de 99 anos, que nem tinha mais virilidade dos homens, gerasse em uma mulher estéril, que já tinha passado do tempo de procriar devido à idade. Sim, depois de tanto tempo, este Deus viu que era o tempo de Deus para que tudo acontecesse. E agora ela estava ali, desamparada, abandonada à sua própria sorte. Ela estava vendo tudo isso e se lamentando e chorando porque acabara a água. Então acabou-se a esperança. Igreja, Agar tinha esperança em um cantil de água. Ela conhecera o Deus que os seus senhores Abraão e Sara serviam, e agora estava com sua esperança se esvaindo com a última gota de água do cantil. Agar, o que te aflige? Ou seja, para onde você está olhando, mulher? A pessoa que se desespera sempre olha para o lado errado, sempre olha para o problema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: 12 homens iam em um barco, 12 homens e estavam debaixo de uma terrível tempestade. 12 homens estavam se vendo sem condições de avançar. 12 homens estavam olhando para a agitação do mar. Para onde eles olhavam? Para a agitação do mar, e suas vistas terminavam na escuridão. 12 homens veem um fantasma acima das águas, o qual se sobressai da escuridão. 12 homens gritaram apavorados, mas eles escutavam a voz de Cristo: não tenha medo. Tenha medo não, pessoal, sou eu. Eu ouvi essa história recentemente e fiquei encantado com a ideia de que sempre que há uma tempestade na vida do cristão, o cristão tem oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. As circunstâncias se mostram tempestuosas, e para onde você está olhando?
Para as circunstâncias cruéis ou para o Deus que se sobrepõe às circunstâncias, por mais cruéis que sejam? Dos 12 homens, um, de nome Pedro, decidiu viver o sobrenatural. Deixa eu andar sobre as águas e ter contigo. Jesus disse: vem. Ele desceu do barco e os outros 11 o viram caminhar sobre as águas e ir até onde Jesus estava. Esse privilégio era para Pedro apenas? O privilégio de viver o sobrenatural é para quem olha para o propósito de Deus. O pastor Cláudio Duarte diz ele que eles poderiam ter dito: Senhor, vamos deixar o barco aqui e vamos fazer uma caminhada aqui sobre as águas até o outro lado do mar. Vamos a pé agora. Interessante esse pensamento. Daria certo, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Igreja, nesse tempo de escassez, para onde você está olhando? Agar, o que te aflige? Perguntou o anjo. Deus ouviu o choro do menino. Às vezes, o nosso choro fala mais alto do que nossas palavras. Agar não queria ver o choro do menino, mas não iria abandoná-lo morto ali, então se afastou um tempo. Agar olhava para uma desgraça iminente e precisou que o anjo chamasse a sua atenção. Deus ouviu o choro do menino lá no arbusto. Pega ele pela mão e segue destino. Ele vai dar origem a uma grande nação. Ele não vai morrer agora não, mulher. A Bíblia nos conta que Deus lhe abriu os olhos e ela viu a fonte que estava ali perto. Agar, em desespero, não via a fonte que estava logo ali. Só quando reacendeu a esperança, ela viu a fonte de água. Para onde você está olhando? Não se entregue ao desespero. Não se entregue às circunstâncias. Não tenha medo. Jesus está contigo, igreja. Jesus disse: vocês vão pregar o Evangelho e eu estarei convosco todos os dias. Jesus está com você, meu querido. Jesus está em frente às suas necessidades, minha querida. Jesus está presente para te dar força no Pai, te consolar no Espírito, te ajudar, te tomar pela mão, te abraçar. Jesus não nos abandona. Ele não nos abandonou. Curva sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós acreditamos e sentimos a Tua presença. Oh Pai, ser misericordiosos com os corações endurecidos. As circunstâncias são terríveis, Pai. Que talvez até quando Tu aparecer nos pareça um fantasma. Algo para nos assustar ainda mais. Mas permita-nos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e reconhecer, Senhor, o Teu propósito. Pai, toma de conta da Tua igreja, quebra estas circunstâncias e nos dá forças para prosseguir. Ajuda-nos em tudo, abre os nossos olhos, nós te oramos em nome de Jesus. Provações têm passado, por um momento tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto e é tanto sofrimento. Ergue a sua voz
Jesus te consola, e o sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Que a sua voz clame ao Senhor, e Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Maravilha! Irmão Eliabe Menezes apresentando para nós Marquinho Gomes, Lágrimas no Olhar, Bênção dos Céus, letra magnífica, tocante mesmo, e nos alerta para o fechamento dessa mensagem. Amém? Então, levante a sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos que assistem este vídeo. E você pode dizer amém?